Atenas. É o período da Atenas democrática, no qual a Atenas atinge o seu auge, seja o auge econômico, político, seja o auge artístico, filosófico, em suma, cultural. É o tempo da democracia grega, o tempo da Atenas democrática, o século de Péricles. Falar da democracia grega é interessante, por ser uma coisa que está muito comum nos dias de hoje. Porém, todo cuidado, a democracia grega é muito diferente daquilo que muitos pensam. Para participar, tem que ser cidadão. Para ser cidadão, tem que ser homem, ter acima de 21 anos e o pai e a mãe ser ateniense. Isto é, uma minoria, comparado ao restante da população. Nem todos participavam. Outro detalhe, a democracia grega deu certo também porque ela está baseada em dominações. Uma dominação interna, porque a dominação interna, a escravidão, sustentava as instituições democráticas. Sem o escravismo não haveria Atenas. E também uma dominação externa. Isso porque, após as guerras médicas, Atenas encontrou o seu auge, a sua força frente às outras cidades do Estado grego. Essa força de Atenas frente a outras cidades revelou um imperialismo ateniense, um modo autoritário de Atenas frente às outras cidades. Isso fez com que algumas cidades se rebelassem contra Atenas. E um exemplo foi Esparta. Esparta, na verdade, não aceitava essa política de dominação de Atenas. Esparta foi contra. E, sendo contra, arregimentou outras cidades ao redor de si. É a formação da Confederação do Peloponeso. A Confederação do Peloponeso é a confederação de cidades lideradas por Esparta que não aceita a dominação de Atenas. Essas cidades, lideradas por Esparta, vão se opor à Liga de Delos. A liga que foi criada lá nas Guerras Médicas para dar origem, para combater, na verdade, os invasores persas. Na verdade, essa dualização, essa polarização da Grécia entre os aliados de Esparta e os aliados de Atenas, entre os aliados de Atenas na Liga de Delos e os aliados de Esparta na Liga do Peloponeso, vai gerar a Guerra do Peloponeso, a guerra definitiva que vai fazer com que toda a Grécia lute entre si. Vamos ver um texto agora para ilustrar melhor essa ideia. Fim de tarde, late afternoon. E agora, homens de Esparta, sentem aqui, ao meu lado, e vocês, atenienses, no outro lado, e escutem minhas palavras. Pretendo fazer-lhes uma censura que ambos merecem. Tendo origem comum, vocês cultuam os mesmos altares, como irmãos, em Olímpia, nas Termópilas, em Delfos. No entanto, vocês estão destruindo os homens e as cidades da Grécia. Não se recordam? Homens de Esparta, que 4.000 atenienses vieram em seu socorro quando os messênios tinham nos atacado? E o Deus enviou também um terremoto? Não pensem que vou poupar os atenienses. Não lembram como os espartanos vieram com armas nas mãos para socorrê-los quando vocês eram escravos e enfrentavam os tessálios? Então, podendo recordar de muitos feitos de grande nobreza, vocês combatem uns contra os outros? Que não acabam com essa vilania? Que não fazem a paz? O trecho que vimos é de uma peça teatral de um comediógrafo grego, Aristófanes. Aristófanes escreveu uma peça chamada Lisístrata ou A Greve do Sexo. Nessa peça, as mulheres se revoltaram tanto com a Guerra do Peloponeso, não viam sentido naquilo, que fizeram uma greve de sexo com os homens.
Enquanto não parasse a guerra, não haveria relações entre maridos e esposas. O Aristófanes foi um crítico grande a respeito dessa guerra do Peloponeso. E esse trecho nos mostra o quanto essa guerra devastou a Grécia. Isso vai fazer com que nós tenhamos o início de um novo momento, que é o período helenístico. Após a guerra do Peloponeso, Atenas perde para Esparta, mas na verdade a Grécia toda perde. Nenhum dos lados fica forte. A Grécia enfraquece, o que permite que ao norte haja uma invasão, a invasão dos macedônicos. Eles invadem a Grécia e iniciam esse período que é o período helenístico. Nesse período helenístico, nós temos a expansão da cultura grega pelo Oriente, devido ao quê? Ao Império Macedônico. Essa expansão da cultura grega no Oriente vai fazer que haja uma grande mudança. Essa grande mudança é o surgimento de uma nova forma de cultura, a cultura helenística, fundindo os valores gregos com os valores orientais. Os valores que antes se encontravam só na Grécia e os valores que agora se difundem e se misturam entre si devido ao domínio macedônico sobre a Grécia. Outro aspecto importante é a herança grega. Ela não está relacionada a nenhum período histórico específico da história da Grécia Antiga, e sim o que nos vem da Grécia até os dias de hoje. A herança grega pode ser notada, entre outros locais, na arquitetura, a coluna grega, no teatro, no drama, na tragédia, na comédia grega, que ainda nos resta até os dias de hoje. Outro aspecto, nas Olimpíadas, uma festa do esporte que nos vem dos gregos. Bom, agora vamos para as nossas dicas. Bom, gente, como dica de estudo, sugiro vocês lerem, encontrarem por aí as histórias da mitologia grega. Bem, por que os gregos tinham mitos? Por que eles tinham toda uma mitologia própria? Porque era através da mitologia que eles explicavam o mundo. Não havia ciência, não havia laboratório, nada disso. Não havia pensamento de uma outra forma. É através da mitologia que eles explicavam. As histórias dos deuses era isso. Só a filosofia veio mudar um pouco isso, mas veio depois. Portanto, uma boa dica, a história de como os gregos viam o nascimento do mundo, como eram as coisas, através das histórias dos deuses gregos. Fica aí a dica. Bom, por hoje é só, nos falamos na próxima. Grande abraço e até! Na aula de hoje estudamos a Grécia. Vimos a história cretomicênica, que abrange o período do terceiro, segundo milênios até século 8 a.C. A história cretomicênica é a história de uma Grécia que não é a Grécia que nós pensamos, a democracia das Olimpíadas, e sim a Grécia com muita influência dos povos da Antiguidade Oriental, Mesopotâmia e Egito. Analisamos a história da polis nos séculos 8, 2 a.C. A história da polis é a história da Grécia que nos vem à mente. É a história da democracia, das Olimpíadas, do teatro grego. Em suma, é uma história que nós, do Ocidente, mais nos referimos, mais nos reportamos. E falamos sobre a herança grega. A herança grega que nós podemos perceber basicamente no campo da cultura, seja da influência da língua grega ou também no aspecto da arquitetura, do teatro, do esporte, da política com a democracia. Até a próxima aula! Salve, caro professor! Bem, nesse nosso momento aqui, gostaria de dar algumas dicas a respeito de Grécia, como ensinar, mas levando em consideração uma coisa muito importante. Quando a gente ensina a Grécia, a gente leva muito em consideração a questão do legado grego, da herança dos gregos. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com o esticamento do conceito. Um exemplo de conceito que pode ser esticado é o da democracia.
mas esticado, isto é, trazido dos tempos gregos aos atuais, com muito cuidado. A democracia antiga, a democracia dos gregos, era extremamente excludente, ao contrário da democracia atual, que, de certo modo, pelas eleições, preza um âmbito maior. Seria interessante o professor tomar cuidado com isso e mostrar que a palavra é a mesma, mas os tempos e as épocas são diferentes. Cuidado ao, digamos assim, esticar a herança grega até os dias de hoje. Bem, no mais é isso. Nos falamos na próxima. Grande abraço.